Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Campanha Seja um Vencedor. Todas as quintas-feiras às 20 horas. Venha e traga toda a sua família para declarar a vitória no ano de 2018. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me... Vamos abrir a palavra de Deus? Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em 3 livros distintos. Nós vamos ler em 3 textos separados, tá? Primeiramente, eu quero lhe convidar para abrir no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 8. Isaías capítulo 6 e versículo 8 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vale um amém? Muito bem, agora abra por gentileza no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Capítulo de número 22 e versículo de número 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Agora abra por gentileza no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4 e versículo de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vale um amém? Muito bem. Queridos, nós estamos no início do ano e achei muito linda a atitude do pastor em chamar os irmãos para, com fé, projetar o ano de 2018. A confiança é algo que não pode faltar na vida de um servo de Deus. A nossa vida com Deus é uma vida de confiança. À proporção que você vai se relacionando com Deus, você vai aprendendo a confiar mais. E uma palavra, eu estou fazendo aqui fazer uma nota introdutória para nós chegarmos onde vamos trabalhar o texto. Uma coisa que você precisa entender a respeito desse raciocínio, dessa nota que eu acabei de falar sobre confiar em Deus, o versículo que mais aponta para isto é o capítulo 16, versículo 3, do livro dos Provérbios, quando Salomão diz que nós devemos confiar a Deus os nossos projetos, e Deus os cumprirá. A palavra hebraica utilizada para confiança ali, é uma palavra que significa deixar rolar, é a tradução direta dela, deixar rolar. Você deve estar pensando, mas o que é que tem a ver confiar com deixar rolar? Bem, o raciocínio é esse. Um camelo que vem carregado, e quando ele chega aos pés do dono, ele não precisa mais carregar a carga, ele encolhe uma perna, estica a outra e deixa rolar a carga. Ele não tem mais motivo de andar carregado, porque ele já chegou nos pés do seu dono. Isso significa confiar. É daí que tira-se a ideia de confiar. Pessoas que confiam não andam carregadas. Pessoas que confiam não estão mais com peso, não se sentem oprimidas. Elas se tornam leves. Se lembra o que foi que Deus tratou com Moisés, quando ele disse assim: Senhor, olha, se o Senhor quer realmente que eu vá, não mande mais anjo, não. Se o Senhor não for, nem me mande. Aí o Senhor disse assim: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A palavra é noach, que significa assim, quando uma mãe toma o filho no colo e dá o peito. Você já viu um menino chorando, desesperado, berrando? Que você diz assim: meu Deus, não tem como calar esse menino. A mãe toma no colo, dá o peito, ele...
Deus estava dizendo assim: a minha presença irá contigo, você vai ficar desse jeito assim. Quando confiamos em Deus, a presença de Deus se manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta, você tem conforto. Pode estar doendo, mas você relaxa. Pode estar apertando, mas você relaxa. E se tiver carregado, você coloca aos pés do seu dono. Vale um amém? A questão, irmãos, é que dia após dia nós estamos pensando nisso sempre a respeito de coisas. Sempre a respeito de coisas. É muito constante, vou dizer, é muito comum. No início do ano as pessoas começarem a dizer assim: esse ano eu quero isso, e começam a dizer o que querem a respeito de coisas, a respeito de aquisições, a respeito daquilo que pode ser favorecido. Eu venho nesta manhã trazer a você algo de maior responsabilidade. Não algo que venha para você, mas algo que parta de você. Deus, nesta manhã, nos chama a um senso de responsabilidade muito grande. Eu não sei se você percebeu, mas em ambos os textos que li, você encontrará, basta prestar atenção, Deus procurando alguém. Deus à procura de alguém. Tomara que nesta manhã, Deus ache em você este alguém. Se você ler a Bíblia com mais cuidado, vai encontrar mais do que 3 categorias de pessoas que Deus procura. Mas hoje, pelo menos, vamos identificar 3. A primeira que li, Deus estava à procura de um representante. Ele não estava à procura de um vendedor, ele estava à procura de um representante. E tem diferença. Se você olhar para qualquer empresa, as empresas, elas têm os seus representantes. E o representante, ele é a cara da empresa. Quando ele vai de um canto para outro e se hospeda em algum lugar, ele se hospeda em um local que represente, que traduza a sua representação da empresa. Se a empresa é fraca, ele vai se hospedar num lugar fraco. Se a empresa é forte, ele vai se hospedar num lugar forte. Ele se veste como a empresa deve ser vista. Quando ele abre a boca, ele traduz o pensamento, a missão daquela empresa. Ele é representante. Quando as coisas precisam acontecer, ele vai lá e se posiciona. Ele esclarece, ele dá dicas, ele diz como o negócio deve ser. Ele representa. Mas para que ele seja representante, ele tem que ter uma identidade gerada nisso. E não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Não é simplesmente dar um crachá que agora ele já é representante. Ele tem que ter autoridade para falar em nome da empresa. Ele tem que traduzir através dos seus atos, não somente da aparência, mas dos seus atos, o que é e o que representa, qual é a imagem de fato da empresa. Para isso ele tem que se enfiar dentro da empresa, estudar, conhecer as áreas, ele tem que absorver a empresa. Algo semelhante acontece para alguém representar a Deus. O texto que eu li do livro do profeta Isaías trata justamente de um momento que Deus afunila o relacionamento com Isaías. Ele já era profeta? Claro que era. Ele já falava a palavra de Deus. Ele já era canal de Deus. Apesar de que a sua visão da obra de Deus e do reino de Deus ainda estava muito fina, muito assim, estreita. A sua compreensão dos motivos de Deus ainda era muito pobre. A sua compreensão ainda era muito pobre. É tanto que quando ele começou a profetizar, ele disse coisas assim que parece mesmo assim uma expressão de arrogância. Ele denuncia a todos. Ele fala de todos. E ele não se insere no processo. Como se estivesse acima da situação. E isso não aconteceu, por exemplo, com Neemias. Neemias, quando ele vai pedir perdão a Deus pelo povo, ele diz nós, ele diz eles. Ele não fala assim, eles pecaram, ele diz, Senhor, nós pecamos. Nós precisamos de um conserto. Nós precisamos do teu socorro. Nós precisamos de um reparo vindo de ti. Neemias se insere no processo. Isaías se coloca fora. Ele denuncia aquele que faz mal,
as pessoas, aqueles que se embriagam à noite, aqueles que tratam o órfão e a viúva de forma desonesta, desleal. E daqui a pouco as coisas vão passando, ele não está falando nada de errado, mas apenas ele não se insere no processo. Chega um momento em que algo muito diferenciado ocorre, que foi uma visão da parte de Deus. E aconteceu no ano que morreu o rei Uzias, ninguém sabe se foi antes ou depois, foi no ano. Mas o diferencial mesmo foi a visão que ele teve. Naquele ano, ele teve uma visão de Deus. E a visão de Deus qualifica a Isaías. Deus fez um investimento, Deus se revela para ele. E aquela revelação de Deus, aquela visão da glória de Deus, mexeu com a cabeça dele. E não somente com as suas ideias, mas causou uma comoção dentro dele. Quando ele viu aquela visão da glória de Deus, o que foi que ele viu? Ele viu um trono, mas não foi qualquer trono, ele viu um trono sublime. A ideia é um trono diferenciado. Ele estava acostumado com um trono. Ele convivia no palácio. Ele era sobrinho do rei. Ele tinha acesso ao ambiente real. Ele estava acostumado a olhar para o trono. Mas quando ele olhou aquela visão, ele viu um trono diferente, um trono alto e sublime. E quem estava sobre ele era alguém também muito diferente. Alguém que tinha uma roupa comprida e a ponta das vestes, ou a orla das vestes, enchia o templo. E quando essa pessoa que estava no trono falava, tudo tremia. Você nunca teve uma visão dessa? Era algo tão extraordinário, que ele começou a ver, como ninguém nunca viu, anjos. Anjos com asas. Até então, as visões de anjos seriam anjos como homens, mas agora ele viu anjos com asas. E não apenas duas, mas eram 6. Anjos que com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 asas cobriam o rosto, porque estavam muito perto de Deus. Esses anjos clamavam. Você tem a ideia do que é clamar? Você pensa que clamar é simplesmente dizer assim, levantar um pouco a voz? Não. Clamar é um grito. E eles gritavam. Se você já viu alguma representação desse texto em jogral, eu até hoje nunca vi nenhuma representação que traduza a realidade. Porque aqueles anjos, primeiro, eles são serafins. A palavra serafins são seres ardentes. A palavra significa seres ardentes, quer dizer, anjos com aspecto de fogo. Anjo enxameado. Não tem como fazer um jogral desse jeito, tem? Não tem como. Eles estavam pegando fogo. E quando um passava pelo outro, eles clamavam, eles gritavam, porque estavam na presença da glória de Deus, e eles gritavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu estou falando baixo. Eles gritavam. Não teve outra reação. Isaías então começou a se tremer. Ele sentiu a sua pequenez. Ele sentiu a sua fragilidade. Ele, diante da glória de Deus e daquele ambiente diferenciado, ele reconheceu que era também um miserável. E ele começou a dizer, ai de mim, eu vou morrer. Uma terrível sensação de morte se apoderou dele. E, naturalmente, isso acontece diante de experiências profundas com Deus. A sensação que você tem é que vai morrer. E ele disse, ai de mim que vou perecendo. Eu tive uma visão de Deus. Os meus olhos viram algo diferente. Naquele exato momento, um anjo voa, toma uma brasa com uma tenaz, essa brasa no altar de Deus, ele traz e queima a boca dele. Você está percebendo um processo para qualificar uma pessoa? Uma visão, um choque. Ele ficou impressionado, pensou que ia morrer, porque enxergou a sua real situação.
e agora com a boca queimada por fogo de Deus. Aí o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu vou mandar alguém, eu mando quem? Mas não apenas alguém a quem mandar, mas alguém que me represente, quem há de ir por mim. Deus estava procurando um representante e não dirigiu-se a ele. O Senhor falou uma palavra aberta, mas ele estava ouvindo. Ele havia recebido um tratamento de Deus. Nesta manhã eu estou falando aqui a muitas pessoas, mas há pessoas que neste momento estão recebendo um tratamento de Deus. Eu estou falando aqui para dezenas de pessoas, mas nem todas estão sendo ministradas no seu espírito. Porém, aqueles que nesta manhã forem ministrados no seu espírito, eles atenderão ao chamado de Deus. Eu tenho certeza que em 2018 não serão todos vocês que vão atender a este chamado de se tornarem representantes de Deus, mas algumas pessoas a quem Deus está falando profundamente. A estas pessoas nós veremos essas pessoas num comportamento diferenciado. Nós veremos essas pessoas onde chegar, alguém dirá: Deus chegou aqui. Você se lembra quando Jesus, ele entrou na cidade de Naim? Que aquela mulher tinha perdido seu filho. Ela era viúva, o único filho que tinha morreu. E agora vai o cortejo fúnebre. Jesus manda a mulher parar de chorar. Qualquer pessoa que estivesse ouvindo dizia assim: está doida, é? Você não está vendo não? Não tem como essa mulher parar de chorar. Ela é viúva, o único filho que tinha morreu. Esse homem só pode ser louco, falar uma coisa dessa. Deixa a mulher chorar, deixa ela chorar o defunto dela. Alguém poderia ter dito. Mas imediato Jesus já elimina qualquer tipo de fala dessa natureza quando ele olha para o morto e diz: mancebo, a ti te digo, se levante. E ele se levantou e ele entregou a sua mãe. Você sabe qual foi a reação do povo? O povo disse assim: ele não é doido não, ele é profeta. Um profeta de Deus se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Porque eu acabei de citar essa palavra, eu estou citando essa palavra para lhe dizer que o que Deus vai fazer na sua vida, se Ele achar em você a condição de um representante, será o seguinte: onde você chegar, alguém dirá: Deus esteve aqui. Mas não se engane, ninguém representa a Deus sem antes ter experiências com Deus. Qualquer pessoa que tenha sido na terra, busque na história da igreja, busque na história da humanidade. Qualquer pessoa que tenha se destacado como homem de Deus, como mulher de Deus, teve profundas experiências com Deus. Se você quiser continuar vivendo essa vidinha, sem fazer diferença, viva do jeito que você está vivendo. Continue assim. Mas se você quer se colocar na condição de representante de Deus, busque experiências com Deus. A oração da pressa, a oração da fome e a oração do sono não lhe dará experiências profundas com Deus. Você vai ter que gastar mais tempo com Ele. Você precisa ter uma visão de Deus. Você precisa se familiarizar com a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus resolveu chamar a Moisés para fazê-lo representante dele, colocou-o na presença da sarça. Venha para cá. Como é? Se aproxime. Agora tira a sandália dos pés. Vou te mandar num lugar para me representar. Não, eu não tenho condição. Olha, foram muitas as desculpas. Mas se você olhar o texto com cuidado, perceberá que todas as vezes que Moisés mencionou algo, se referiu a si. O que eu vou dizer? Eles não acreditarão em mim. Eu sou pesado de língua. Para de tanto eu. Todas as vezes que ele falou em eu, Deus desviou do eu dele para o eu de Deus. O que eu vou dizer a Faraó? Espera aí, rapaz, o negócio é com você, sou eu. Você vai dizer que fui eu que lhe mandei. Aleluia.
Eles não vão acreditar em mim. Eu vou fazer milagres através de você e eles vão acreditar por minha causa. É porque eu sou um pesado de língua. Qual o problema? Eu criei até mudo, que dirá quem tem língua pesada. Eu vou usar você do jeito que você é, porque o negócio sou eu. Você pode dizer amém? Então eu venho através disso lhe dizer que você pode ser representante de Deus. Pastor, é porque eu não presto. Não, mas Deus vai fazer você prestar. Eu tenho algumas falhas, todos nós. Pastor, é porque eu sou muito deficiente. Eu também. É porque o senhor não me conhece. E você também não me conhece. Mas uma coisa eu sei. Eu conheço a Deus. E o Deus de toda a terra, Ele tira proveito de toda fraqueza. E Ele vai usar você. Porém, antes Ele vai lhe dar uma experiência para que você tenha quebrantamento suficiente para entender que é Ele na sua vida, não é a força do seu braço, é a mão de Deus através de você. Mas é necessário que você tenha experiências com Ele. Pedro teve que ter foi chocado quando o Senhor lhe chama. Você está pensando que Pedro atendeu de primeira mão? Olha o texto. São pelo menos 3 encontros até que ele se renda. E ele se rendeu, sabe quando? Quando ele viu a pesca maravilhosa. Primeiro encontro, ficou balançado. Segundo, o negócio não está legal ainda. No terceiro foi quando estava pescando. Fala o seguinte, vai para o mar alto, água profunda, joga do lado direito. Quando ele viu a pesca maravilhosa, ele disse, homem, se afaste de mim. É porque eu não estou no mesmo nível, não. Eu não presto, não. Se afaste de mim, não. A partir de agora o negócio muda. O processo começou. Você até agora estava ocupado com pescar peixe. A partir de agora haverá um treinamento e você se tornará pescador de homens. Deus também confrontou a Paulo. Aquela potência no início da era cristã foi confrontada por Deus. Caiu. Passou 3 dias cego. Recebeu a rejeição. Ele era ovacionado, aplaudido, admirado. Agora os próprios cristãos assim, ele não presta não, ele está se fazendo. Todo sofrimento serve para tratar o nosso orgulho. E Deus vai se utilizar de algumas coisas até que você esteja no ponto para servir a Ele. O fato é que o Senhor está dizendo a você, eu vou levantar representantes meus aqui nesta igreja. Pessoas que quando entrarem nos lares, pessoas que quando evangelizarem nas células, quando você entrar na casa de alguém, alguém vai dizer, Deus esteve aqui. Mas não vá do jeito que você está. Você precisa ter uma experiência com Deus. Deus quer que você seja representante dele. A quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui. Ora, o tratamento daquele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas acredite, meu irmão, não dá para ir sem credenciamento completo. Me contaram uma história, é um pouco engraçada. Que um cidadão, ele chegou, ele era um fiscal de campo. Chegou numa fazenda e na porteira da fazenda estava lá o empregado. Ele disse, eu quero entrar nessa fazenda. Ele disse, senhor, não quero entrar hoje não, que o patrão não está aí. Ele disse, não interessa. Com esse credenciamento, esse crachá que eu estou aqui, eu entro na sua fazenda, na fazenda do seu patrão, entro em qualquer fazenda. Senão, porque as condições hoje não estão favoráveis. Ele não está aqui e essas condições são ele que coloca, sabe? Ele não explicou o que era. E o camarada disse, não, mas eu vou entrar. Pode abrir aí que eu já vou entrar. Se eu estou lhe avisando, não é bom se eu entrar, não. Disse, mas eu vou entrar. Tudo bem, se eu quer entrar, pode entrar. Com mais uns 15 minutos, esse homem vinha correndo de lá para cá. Uma carreira era feia. E ele saiu correndo. Me ajude, me socorra. Pelo amor de Deus, me ajude. Ele, sabe o que era, irmão? Era um boi brabo que só quem prendia era o patrão. E ele vinha correndo de lá para cá, correndo. Ele, me ajude. E o empregado disse, mostre seu crachá para ele. O reino de Deus será assim também. Você não vai conseguir fazer grandes coisas só com uma identificação, com um cargo que recebeu aqui na igreja. Você vai ter que receber tratamento de Deus para fazer coisas úteis. Aleluia. Você não sabe amarrar o boi brabo, irmão? Não parte para cima dele, não. Tem muito demônio solto por aí, ele pode lhe botar para correr. Mas se você for qualificado,
ele vai se baixar diante de você. Segunda pessoa que Deus está procurando está no capítulo 22 de Ezequiel. Se você quiser conferir, olha que coisa interessante. Deus diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Diga assim, mas a ninguém achei. Diga aí. Olha, eu não sei se todo homem é desse jeito, mas eu sou assim, sabe? Eu sou ruim de procurar as coisas, irmão. Tantas vezes eu estou procurando alguma coisa e eu pergunto à minha esposa assim, o nome da minha esposa é Socorro, ela me socorre muito mesmo. Aí eu digo assim, Socorro, eu não estou achando, minha filha, isso aqui. Ela disse, mas está aí. Eu digo, tá não, eu já revirei tudo. Tá. Ela vem, irmão, parece que ela vem com os olhos fechados. Eu não disse que estava aqui. Ela acha, me entrega, eu fico com aquela cara, né? Tá. Isso acontece com frequência. Então, significa dizer que se eu procurar algo e não achar, não quer dizer que esse negócio não exista, né? Pode estar lá. É eu que não sei procurar. E quando Deus procura? Se Ele não achar é porque não tem. Se Deus procurar alguma coisa que Ele não ache, é porque não tem. A ocasião do texto que eu acabei de ler, do versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel, foi um período em que o povo de Israel estava já há algum tempo desobediente diante de Deus. Desobedeciam, é o chamado pecado elocubrado, sabendo do que está fazendo. Fazendo errado, planejado por fazer errado. Isso é muito grave, porque o juízo de Deus é certo mediante isso. Se você está fazendo algo com toda a consciência que está fazendo errado, além das consequências naturais, ainda tem o juízo de Deus. O fato, irmãos, é que Deus já havia falado ao povo, quando vocês resolverem me abandonar e buscarem outros deuses e serem influenciados pelos povos vizinhos, pelas nações da terra que eu mando vocês ocupar, pelas nações vizinhas, quando vocês forem influenciados, já sabem, eu irei abandoná-los. E os seus inimigos virão, e os destruirão, e os escravizarão. Meu Deus. Isso aconteceu por algumas vezes. Período dos juízes, apanhava, se consertava, Deus tinha misericórdia, daqui a pouco, ruindade de novo, vai para o sofrimento, vai para o cativeiro, vai sofrer, vai ser oprimido. E assim aconteceu. Agora, mais uma vez, e triste, a situação era literal. Quem pensa que isso aqui é comparativo, Deus está se utilizando de algo que realmente existiu. O muro da cidade estava fendido. Havia buracos no muro. E Deus falou algo diretamente. Ainda tem um jeito de vocês escaparem. O inimigo está vindo. Haverá um ataque do adversário. Ele vem para destruir a cidade. Mas se tiver alguém que se meta na brecha do muro, o muro está rachado, tem uma brecha, muito bem. É pular que eles vão invadir aquilo ali. Vão passar com a arma na mão, vai entrar dentro do muro, vai matar vocês. Mas se tiver alguém que tenha coragem de se enfiar na brecha, eu serei o escudo. Se tiver um homem que se enfie na brecha, eu defendo. Só que esta é a ideia da intercessão. Irmãos, Deus ama quem intercede. Deus honra a quem intercede. O ano de 2018 precisa de intercessores. O Brasil precisa de intercessores. O DF precisa de intercessores. Esta geração precisa de intercessores. Mas nunca houve uma época na história da igreja que o povo orasse tão pouco.
e orasse tão mal, orasse tão ruim. Pastor, e tem oração de má qualidade? Tem. Oração de má qualidade é quando você pede as coisas exclusivamente para si. Oração de má qualidade é quando você pede as coisas pelo motivo errado. Oração de má qualidade é quando você pensa que o umbigo do mundo é você. E você centraliza em si todas as coisas. Oração de má qualidade é quando o que há de mais importante na sua oração não é Deus, é você. E pensa que Deus é o seu servo. E pensa que Deus é o seu empregado. E pensa que Deus está aqui apenas para lhe atender. Não, Deus está aqui para a glória do nome dEle. Aleluia. Houve uma mulher chamada Ana, que ela resolveu orar segundo o coração de Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der, já é seu. Se o Senhor me der, já é seu. Não demorou, irmão, recebeu o filho. É assim que as coisas acontecem. Houve uma época em que a igreja orou mais. E a intercessão, ela é uma prova de um nível espiritual mais desenvolvido. Porque todas as vezes que você começa a orar de fora para dentro, vou tentar explicar. Faça um círculo de necessidades. E comece a orar pelo círculo maior. Dificilmente você vai chegar no círculo menor. Mas não se importe. Aquele que ora pelos outros, Deus é que é o seu cuidado. Ore pelas nações. Ore pelos demais. Ore pelos povos. Ore pelos perdidos. Ore pelos necessitados. Ore pelos missionários. Ore pelos obreiros. Interceda. Vá aos círculos maiores. Quase nunca você chegará no círculo menor. Mas tem uma coisa: o Senhor sabe das suas necessidades. Ele será a sua resposta. O Espírito de Deus traduzirá os seus gemidos. Quando você estiver mencionando os demais, você estará com toda a força. Quando chegar o momento da sua causa, você só vai estar gemendo, pois Ele vai traduzir o seu gemido diante de Deus. E Deus será a sua resposta. Nós precisamos entender a importância da intercessão. A intercessão é como um pilotão indestrutível. Pessoas que trabalham podem ter o seu trabalho aceito ou rejeitado. Alguém que vem aqui cantar pode ser reprovado, né? Ó, irmão, cantou tão ruim, desafinou, subtonou. Irmão que cantou aí, esse repertório, não sou chegado. Esse pregador, ele fala demais. Esse pregador grita muito, esse pregador é lento, esse pregador... você pode avaliar, recebeu ou não. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você entrar pelo caminho da oração, você é irresistível. Porque você trata com Deus, é Deus que lhe avalia. Ninguém pode lhe impedir. A oração é algo tão importante, que quando você ora, você entra em áreas que ninguém pode entrar pessoalmente. A oração vai nos países mais distantes. A oração vai nos países onde o evangelho é proibido de pregar. A oração entra lá. O demônio pode impedir você de passar por uma porta. Ele pode dificultar de você ter um visto para entrada. Por exemplo, na China, na Coreia, na Mauritânia. Você pode ser que não consiga entrar. Tudo bem, mas a sua oração vai lá. Iniciou-se uma campanha de oração pelo Iraque. E a batalha espiritual foi tão grande, tão grande, tão grande, que muito embora os missionários sendo impedidos de entrar, sendo impedidos de pregar, começou um verdadeiro rebuliço de Deus no norte do Iraque, e o volume de conversões foi tão assustador, que só no ano passado foram para lá 300 mil Bíblias, só para a mão de novo convertido. Dá para você? Está lá o imperador da Coreia do Norte, ameaçando o Japão, ameaçando o mundo, ameaçando todos. Ele briga até com o vento. Mas ele não pode resistir ao crescimento da igreja dentro do país dele.
Ele prende, mata, bate, tortura e a obra está crescendo. Por quê? Porque nada pode segurar a oração. Irmãos, o nosso país não vai bem porque a igreja não tem orado. Somos muito individualistas. Estamos pensando nas nossas questões pequenas. E ainda tem umas orações que parecem mais uma feitiçaria. Está escandalizado? Vou lhe explicar. Você vai orar por outro com raiva do outro. Aí começa a orar, pedir a Deus para Deus tratar com ele. Ó, Deus faz isso, Senhor, pega ele. Deus não é cachorro não, irmão. Que pega ele o quê? Jesus acerta com ele, Jesus. Que conversa. Ele é seu perseguidor? Ele está sendo seu inimigo? Pois é para você orar para Deus abençoar ele. Abençoai os que vos perseguem e vos maltratam. Bendizei e não amaldiçoeis. Aleluia. Mas nós estamos vivendo dias em que a igreja não ora como deveria. A oração deve ser para glorificar a Deus, para apresentar de Deus as necessidades. Aí você diz, pastor, Deus não já sabe de tudo? Sabe. Mas como diria John Wesley, Deus não faz nada aqui na terra que não seja em resposta à oração. Um homem que orava diante de Deus e buscou muito ao Senhor e se tornou um ganhador de almas em sua época. Sabe com quem ele aprendeu isso? Com sua mãe, Susana Wesley. Uma mulher que orava constantemente, que não passava sequer um dia sem passar 1 a 2 horas exclusiva de oração, fora os momentos que ela orava enquanto estava caminhando e fazendo alguma atividade doméstica. E você não venha me dizer que não tem tempo para orar. Essa mulher chamada Susana Wesley, diariamente ela gastava 2 horas do seu dia para educar os seus filhos, ensinar as matérias da escola. Ela tinha, sabe quantos filhos? Um pouco mais do que você, 19. Mas ela teve tempo para educar os filhos. Ela teve tempo de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ela teve tempo de orar com os seus filhos. E quer lhe dizer que nenhum dos seus filhos se perdeu. E 2 deles se tornaram grandes ganhadores de almas para Jesus. Carlos Wesley e John Wesley. E John Wesley foi o fundador do movimento metodista, que em sua época foi o maior movimento cristão. Na sua época, o metodismo foi o maior movimento cristão. Este homem fez com que cidades da Inglaterra fechassem prostíbulos, bares. Houve um cidadão que veio fazer uma manutenção de uns equipamentos numa cidade. E ele não dormia sem tomar uísque. Ele tinha que tomar algumas doses de uísque para dormir. E depois de um dia inteiro trabalhando naquela cidade, ele procurou uma taberna. E foi rua acima, rua abaixo, e não achou nenhuma. E ele usou uma expressão muito grosseira, dizendo, que diabo de cidade é essa? Que não tem taberna para eu tomar o meu uísque. Eu não durmo se não tomar. E uma pessoa que ouviu disse, Senhor, já tem mais de ano que aqui não tem taberna nessa cidade. Já tem mais de ano que a delegacia parou de funcionar. Já tem mais de ano que não há registro de homicídio nesta cidade, nem de roubo. E o que foi que aconteceu? Houve um homem que dedicou parte do seu tempo a esta cidade e ganhou muitas almas para Jesus. E depois de haver ganhado tantas vidas para Jesus aqui, as outras assumiram a responsabilidade, as que foram ganhas, assumiram a responsabilidade de continuar pregando o evangelho. Que homem foi esse? Ele disse, John Wesley. Ele chegou aqui de cavalo, a cavalo, montado no lombo de um cavalo. Pregou, ele foi rejeitado. As pessoas disseram, nas nossas igrejas você não entra para pregar. Ele pregou na rua, ele foi nas casas. As pessoas lhe ameaçaram de matar, de bater. Mas depois de algum tempo, as outras pessoas foram se convertendo, porque percebiam que quando ele não estava pregando, ele estava lendo a Bíblia ou orando. Então disseram, não é possível que este homem não fale a verdade, porque quando ele não está pregando, ele está orando ou examinando as Escrituras. Este homem é um homem de Deus, vamos acreditar no que ele diz.
E o que é que você vai fazer da sua vida? Vai continuar dizendo que não tem tempo? Eu vou lhe dar uma sugestão. Troque a hora do jogo de futebol por um tempo de oração. Subtraia o momento do filme por 1h30 de oração. Será que isso é tão importante para você? Com quem você tanto conversa? Quanto tempo você passa olhando as fofocas do WhatsApp? Que muitas vezes não edificam, na maioria das vezes. O fuxico. Troque isso por oração. Derrame a sua alma perante Deus. A nossa cidade, nosso país, está debaixo de juízo. O mundo vai mal, porque a igreja não vai bem. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas necessidades. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para ser coluna e firmeza da sociedade. Nós precisamos de colocar as nossas vidas diante de Deus em oração. Há um texto sagrado que eu gostaria de examinar aqui rapidamente, que fala muito forte aquilo que eu estou dizendo. Jesus, no capítulo 13 de Lucas, ele fala sobre 2 tragédias. E após citar essas 2 tragédias, ele cita uma parábola. Ele cita a parábola logo após citar a tragédia referente a Pilatos e também a Torre de Siloé. A quantidade de gente que morreu tragicamente. E na sequência ele diz assim: e dizia essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Parece uma incoerência. Figueira plantada na vinha. Figueira dá em qualquer lugar. Figueira não precisa de cuidados especiais. Ela quase que se cria só. Agora, para que plantar numa vinha? Porque esse homem tinha uma expectativa nessa figueira. A vinha, terreno corrigido, solo corrigido, adubado, regado. Um local muito frequentado, porque lá se planta a vinha precisa de cuidados especiais, de poda, de acompanhamento. Mas ele plantou, foi na vinha. A expectativa deste homem com essa figueira era muito grande. Sabe o que aconteceu? Foi procurar nela fruto e não achou. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos ele não foi rápido na sua decisão. Ele foi tolerante. Mas por favor, não confunda tolerância com concordância. Deus está lhe tolerando há muito tempo, apesar de não estar concordando com a sua vida. Não pense que pelo fato de Deus ainda não ter julgado a você, Ele está concordando com a sua vida. E agora, depois de 3 anos, eu venho aqui mais uma vez e não acho fruto. Ela ocupa a terra inutilmente, não vai continuar assim. E sabe o que aconteceu? Alguém disse, respondendo ele, falou: Senhor, deixa este ano, até que eu cave e esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Eu venho nesta manhã dizer a você, este é o ano de você ser cavado, de você ser estercado, para ver se você produz. Porque Deus tem cuidado de você. Ele lhe plantou numa vinha. E que qualidade de figueira é essa que não dá fruto? A figueira tem o seu tempo de produzir fruto, mas ela ainda assim, mesmo sem ser no seu tempo, ela continua produzindo pouca quantidade. Na época, ela produz bem mais, mas fora de época, ela continua produzindo. E você não produz nada, por quê? Ele está falando de intercessão. O versículo anterior diz assim: vocês estão pensando que esse povo que morreu, eles são mais pecadores do que vocês? Não, o que estava faltando era alguém que intercedesse por eles. Irmãos, o Brasil está descoberto de oração. Eu vou citar para vocês algumas cenas, para ver se você desperta. Período de Copa do Mundo. Período de Copa do Mundo. Cada qual observando um jogo, mesmo quando não é no Brasil, e assistindo. Parece que a nação toda paralisa. E as pessoas se esquecem de orar.
talvez um dos menores índices de oração, acontece no horário de um jogo daqueles. Olimpíada, de igual forma. Programações de entretenimento, sugando o seu tempo. O nosso tempo tem sido mal administrado. E a oração tem ficado em último lugar. Se tiver lugar, em último lugar. Porque na vida de algumas pessoas, nem lugar não tem mais. O Senhor procura alguém para se colocar na brecha. Será você essa pessoa? Em 2018, Deus vai achar alguém aqui que entre na brecha? Aleluia. Lá na frente você vai encontrar o Senhor destruindo. Ele diz assim, haverá destruição de velho a novo. Mas eu mando antes que o Senhor, que um anjo pinte a testa. Ele vai sair com o tintureiro, com um balde de tinta. E ele vai pintar a testa de quem está clamando, chorando, intercedendo. E quando a destruição passar, o destruidor não poderá tocar a vida daqueles que estão com a testa pintada, os intercessores. Eu não estou falando de brincadeiras. Eu não vim aqui, irmãos, para distração. Eu venho aqui como uma palavra de Deus, como um profeta de Deus para lhe dizer: chegou o tempo de virarmos essa situação. Nós precisamos buscar a Deus. O resumo da vida de Elias contado por Tiago foi oração. Ele disse, ele era homem sujeito a nós, sujeito às paixões como nós, cheio de fraqueza, mas olha o que ele diz depois, ele orava. Ele orava. E orando, fechou o céu. E orando, abriu o céu. E orando, não choveu. E orando, choveu. E você tem orado? Por quem você tem orado? Chegou o tempo e Deus quer achar em você alguém que se coloque na brecha. Aleluia. Vamos ao terceiro. Primeiro, um representante. Deus quer que você seja representante dele. Segundo, intercessores. Terceiro, Deus procura adoradores. Esta é a época que não pode faltar adorador. Por quê, pastor? Porque a geração do arrebatamento é uma geração de adoradores. E se você não se qualificar como adorador, é um indicativo muito forte que você não vai subir. Chega, pastor, então quer ser adorador a partir de hoje. Bem, o que temos aqui diante de nós, irmãos, é o Senhor Jesus dizendo à samaritana, a partir de agora, inaugura-se a era da adoração. Está aqui, ó. E a hora vem e agora é, quer dizer, está chegando a hora e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela estava preocupada, onde é que a gente adora? É no monte ou no templo? E Jesus disse, o problema não é monte, o problema não é templo. A questão não é de local, a questão é da pessoa. O que há de diferencial aqui é a pessoa, não é o local. Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser acolá, porque a figueira, ela é figueira até no deserto. Vale um amém? Daniel continuou sendo quem ele era lá na Babilônia. E Deus nos chama a sermos um diferencial onde quer que estejamos. Adoração é um diferencial na vida do cristão, porque é isso que faz a diferença. Pessoas que não adoram a Deus são pessoas que ainda não se converteram. Pessoas que não adoram a Deus são pessoas que ainda não se entregaram totalmente a Ele. A ideia de adorar é se prostrar, é se render. E se você não se rendeu a Ele, você ainda não é adorador. Se você ainda tem comando de sua vida, você não é adorador. Se você ainda está governando os seus passos, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Adorar em espírito e em verdade significa dizer, a partir de agora o meu espírito está tratado pelo Espírito de Deus, foi impactado pelo Espírito de Deus, e agora o meu relacionamento com Ele é em espírito. A adoração acontece na atmosfera do Espírito. Em verdade, quer dizer, não é algo aparente, não é algo de representação, não é uma questão de um momento,
Não é porque todos estão fazendo, eu faço também. Bora, como é que é agora? Agora é a hora de levantar a mão. Tudo bem, todo mundo levantando a mão. Não é isso. Agora é a hora de ficar quietinho, vamos ficar quietinho. Não, isso é espontâneo. Agora há pouco, falando com o bispo Gerson, ele falou, olha, irmão, liberdade total. Quem quiser correr, corre. Quem quiser ficar parado, fica. Quem quiser saltar, salta. É espontâneo. É a sua vida com Deus, em espírito e em verdade. O Pai está procurando quem assim o adora. Perceba que durante todo o Novo Testamento você verá Jesus agindo ou reagindo mediante a adoração. Ele estava descendo do monte. De repente corre para ele um leproso. Você sabe como é que o leproso se chega? A Bíblia diz, e prostrando-se, lançando-se aos seus pés, disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Só fez ele se prostrar, porque a ideia de adoração é se prostrar. Jesus imediatamente disse, eu quero, seja curado agora. Aquela mulher que era cirofenícia, que sai correndo atrás de Jesus, gritando. Ela pede, de repente, os discípulos ficam incomodados, Senhor, manda essa mulher embora, essa mulher perturba demais. E Jesus diz assim, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela não tem problema não. Estou disposta a apanhar as migalhas que caem da mesa. A migalha que cai da mesa vai para o chão. Quem vai para o chão tem que se abaixar. Quem se abaixa se prostra. Ela está dizendo, eu estou disposta a me prostrar. Jesus diz, vai ser curada agora. Você pode sair vasculhando as escrituras. Se lembra da ocasião em que Jesus estava na casa de Lázaro? Marta e Maria. E Marta correndo para lá e para cá, fazendo as coisas. E Maria, onde é que ela estava? Aos pés. Marta reclama, aquela teima, do serviço e a adoração. Bem, eu preciso lhe dizer, o serviço é importante, mas a adoração tem mais importância do que o serviço. A adoração vem antes do serviço, porque o rei vem antes dos negócios do rei. E Maria estava aos pés do Senhor, quando recebia a reclamação de sua mãe, e Jesus, a sua irmã, e Jesus disse para ela escolheu a melhor parte. Quando Lázaro morreu, que Jesus vem de lá para cá, ele já estava enterrado, Lázaro enterrado, Jesus a caminho, se aproxima, Marta vai ao encontro de Jesus e diz a mesma expressão que posteriormente Maria usa. Qual é a expressão? Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai e dialoga com ela, dizendo assim, mas ele haverá de ressuscitar. Sabe o que foi que ela disse? Ah, eu sei, lá vem, questão teológica. No último dia vai acontecer assim. Não. Eu estou lhe dizendo que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em vez de Jesus continuar aquele embate teológico, citando, e ela falando, Jesus fala assim, vá buscar a sua irmã, mande chamar a sua irmã, vá à procura dela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não estou disposto a ficar aqui batendo boca, conversando. Eu estou à procura de alguém que realmente me adore. Sabe o que aconteceu? Chegou lá Marta, o Senhor está aqui e te chama. É assim que diz o texto. Maria se levanta, sai correndo. Quando ela se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ela faz é se jogar nos pés dele. Marta, quando falou com Jesus, falou aqui, de igual para igual. Maria, quando se aproxima, se joga nos pés e diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe qual foi a reação de Jesus? Na mesma hora ele diz assim, onde o colocaram? Naquela hora Jesus começa a chorar. A análise de quem estava falando, não é o texto de João, é a análise de quem estava olhando. A análise diz assim, veja como ele o amava. Jesus não estava chorando porque amava Lázaro. Jesus foi comovido por causa da adoração de Maria. Maria moveu o coração de Jesus através da adoração, ela se joga aos seus pés. Faz a mesma citação de Marta, mas a reação de Jesus é diferente, porque os adoradores movem o coração de Deus. A adoração move o coração de Jesus. Será que o Senhor vai encontrar em você um verdadeiro adorador? Aleluia. Adoradores não murmuram. Adoradores reconhecem situação, mas eles não reclamam. Que negócio é esse de você agradecer a Deus pelo alimento? Senhor, eu te dou graça por este alimento. Tinha um negócio melhor não nessa casa? Acabou de agradecer, já está reclamando?
Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, homens que adoram a Deus em espírito e verdade, tratam a mulher melhor. As irmãs dizem nem amém. Filhos que têm intensidade na adoração, obedecem aos pais. Patrões que são adoradores, tratam bem seus empregados. Mulheres adoradoras não veem dificuldade em obedecer e serem sujeitas aos seus maridos. Crentes adoradores são também obedientes aos seus pastores. Deus está lhe chamando a uma realidade mais profunda. Chegou a hora de você ser achado por Deus. Se Deus nesta noite falou ao seu coração, nesta manhã, se Deus nesta manhã falou ao seu coração, e você está sendo movido para ser representante dele, eu quero que você se levante do seu lugar e venha aqui. Se nesta manhã o Senhor falou ao seu coração, está lhe chamando para a intercessão, para derramar a sua alma perante Ele, orar e lutar pela vida dos outros, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Se você está sendo despertado por Deus para derramar a alma perante o Senhor em adoração, saia daí e venha aqui. Porque esta manhã é a manhã de Deus lhe achar. Aleluia, 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 aleluia. 2018 vai ser o ano que Deus vai lhe achar, e Ele vai lhe achar hoje. Você vai se achar na condição de adorador, de intercessor, de representante de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Será que teria alguém que poderia cantar um hino? Aleluia. Oh, glória a Deus. Será que nesta manhã há alguém que esteja aqui que ainda não serve ao Senhor com toda a sua vida, ou esteja distanciado dos seus caminhos e queira receber a Jesus como seu Salvador, ou reconciliar-se com Deus? Faça assim com a sua mão, se você deseja crer em Jesus para a vida eterna. Glória a Deus. Há alguém para se reconciliar com Deus ou aceitar a Jesus? Venha, 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 venha agora em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. O Teu Espírito se moveu aqui, e os Teus filhos estão sentindo a necessidade de ter uma vida diferenciada. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Campanha Seja um Vencedor, todas as quintas-feiras às 20 horas. Venha e traga toda a sua família para declarar a vitória no ano de 2018. Deus do impossível.